grite comigo, nós somos os heróis do quintal. Não importa o seu tamanho, amigo, vamos juntos enfrentar todo o mal. Põe a sua capa e grite comigo, nós somos. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, de todas. Meu nome é Jonas Piccoli. Estava conversando ontem com a nossa querida Beverly e nós estávamos falando sobre o lançamento de um livro. E para nós é muito importante fazer mesmo uma festa, fazer uma celebração, porque um livro é uma história que a gente lança para o mundo. Né, a gente tem colegas escritores aqui, o professor Delcio, a Maia, né, nossa patrona da Feira do Livro de Caxias do Sul, outros colegas escritores das artes e da literatura. E contar histórias é a nossa vida, é o nosso caminho. E quando a gente consegue ter essa ideia, colocá-la num papel e lançá-la para o mundo, é dois sentimentos. Uma, que a história deixa de ser minha, ela começa a ser de cada um dos leitores, porque um livro só existe no momento que um leitor o lê. Senão ele não tem o mínimo sentido, senão ele é um peso de papel, ele é um escoro de mesa, ele é um enfeite na prateleira. Então, quando o livro é aberto, é lido, a magia acontece com cada um. Então, a gente celebra, faz uma festa dessa, comemora junto, porque é mais uma história lançada para o mundo. Acredito ser boa a história. Eu brinco que se a história não é tão boa, os desenhos são bonitos, né, Fred? Agora ele fala isso, né? O professor Delcio, eu convidei porque ele foi um incentivador dessa obra, né? Quando eu fiz especialização em literatura, o professor disse, não, olha, vamos lançar esse livro, né? Então, o professor Delcio foi o primeiro que leu esse livro. E disse, olha, tem futuro. E o Heróis do Quintal é isso, é um resgate, é exatamente isso que eu estou vendo aqui, e meu coração dispara, cada criança que está colocando a capinha de Eloy, fazendo sua máscara, brincando junto. Um agradecimento muito especial para a Fernanda, a tigrinha que está aqui, né? Fazia tempo que não vinha nessa casa, né, Fernanda? Que também é uma heroína, também é uma lutadora, também é uma guerreira. Então, o Heróis do Quintal é isso, é uma brincadeira de criança, e como as crianças enfrentam os seus problemas. Porque eu sempre falo que como é difícil a pré-adolescência. É uma das fases mais difíceis da vida, porque tu tá lá criança, tranquilo, tu quer ser o cara na pré-escola, cara, tu bota a cola na mão, olha para a turma e faz isso aqui, ó. Cara, a turma vai dizer, uau, ele come cola. Não façam isso, criança. Aquele é dos mal. Baita ideia que ele deu, né? Não façam isso em casa. Tá, eu que dei essa ideia. Aí tá tudo certo, daí tu imagina que troca o ano, tu já começa a acordar, já tá lá tua mãe dizendo o que tu vai ser quando crescer, como é que tu não levantou, arruma a cama, teu pai, esse guri tá sem futuro, não sei o quê, ou guria. Então começa uma cobrança da sociedade, começa uma cobrança muito forte no período da pré-adolescência. E teus amigos estão estranhos, tu tá estranho, então é um período difícil do ser humano. E o Heróis do Quintal é exatamente isso, são duas crianças que estão enfrentando essa nova vida, criando seus mandamentos do herói, sendo herói da sua forma, porque viver já é uma grande prova, né? Já é uma grande jornada do herói, é tu viver, é tu buscar a vida, tu buscar o que todo mundo busca desde quando nasce, que é ser feliz. Então, esse vem o Heróis do Quintal. E daí, um dia talvez a gente consiga trocar de ilustrador, né? Acho outro melhor, mas por enquanto é o Fred. E então, terra de cego, né? Quem tem olho é rei. Então eu convidei o Fred mais uma vez e de pronto ele topou essa empreitada. E daí eu quero falar sobre as ilustrações, mas nada melhor para falar das ilustrações que o nosso amigo Fred Varela. E olha que dessa vez foi mais difícil. Prazer, pessoal, para quem eu não conheço, né? E os outros que eu já conheço, meu filho que está lá, te amo, filhão. Eu sou ilustrador, no caso, não do primeiro, mas esse deve ser o nosso quarto ou quinto livro juntos, eu acho, né? Mas eu perdi a conta, depois tu faz dela certa. Mas esse foi o mais difícil e o mais legal, e não é porque a gente está lançando ele agora. Quando o Jonas pediu para fazer essas ilustrações, eu fui e fiz uma primeira ilustração, que achei que estava bonita, e o Jonas olhou e falou, não acho que não está legal. Fiz uma segunda, finalizada e tudo, e aí, mas o que aconteceu? E aí eu tive que dar razão para o Jonas, porque foi só na terceira ou quarta vez que eu fiz, foi a primeira vez que aconteceu isso em muito tempo, de eu conseguir encaixar e fazer as ilustrações e encontrar.
Porque se vocês que já que viram o livro, vocês viram que todas as ilustrações elas têm a cara do outono, elas são ilustrações de outono. E mais do que isso, Jonas um dia usou a palavra para mim, bucólico. Bucólico, que palavra mais feia. Na verdade, ela é uma palavra bonita, mas definir bucólico é uma coisa bem difícil, né? Não é uma definição tão fácil assim. Mas quando eu vi as ilustrações, as referências que o Jonas mandou, e até mencionei com ele, um dia olhando o Instagram, eu vi uma ilustração, e aquilo me pegou na hora. É isso que eu quero para o livro. Então, essas foram as ilustrações mais difíceis que eu fiz em muito tempo e as mais legais. Porque quando uma ficou pronta e eu vi o resultado, eu achei que é exatamente isso. E muito porque o texto do livro, ele é muito legal. As pessoas imaginam que é um livro infantil, infanto-juvenil. Eu acho que esse livro vai muito além. Eu estava conversando com o Décio sobre isso, porque ele é um livro absurdo. Ele é para todos os públicos. Vocês, adultos, lerão o livro e vão ver que vão se encaixar em muitas coisas. Ele tem uma história extremamente bonita. Essa coisa do crescimento, separação, dificuldade, pai, mãe, criança. E eu queria colocar esse clima porque o outono também tem essa coisa, as ilustrações elas são outonais, tem essa cara de outono, porque acho que o outono, o Jonas mencionou isso, inclusive, né, que o outono tem essa coisa do renascimento. As pessoas imaginam que é a primavera que tem isso, mas o outono, antes de a gente mergulhar no inverno, a gente vem no outono. Né? Para mim, a estação mais bonita do ano, em muitos aspectos, e, coincidentemente, o livro está sendo lançado no outono. Então, fazer essas ilustrações foi um desafio, mas foi muito legal. O Jonas é bem chato, mas é um cara muito legal. A Aline concorda. E foi graças à chatice dele que ficaram tão boas as ilustrações assim. Inclusive, a ilustração da capa ficou super bonita, legal, mas a ideia dela foi do Jonas. Que foi da Aline. Aponta para alguém aí, Aline, também. E é isso. Antes de passar a palavra para o Sr. Décio, então, um livro parece que é um trabalho solo, mas a gente não faz nada, né? Nem uma peça de teatro que é monólogo, a gente consegue fazer sozinho. O livro, ele é a minha história, mas eu preciso do Fred, eu preciso de dicas. E a Aline é a grande responsável também por essa obra, tá aí, porque a Aline, ela lê o livro e incentiva muito, né, a minha escrita. A ideia da capa foi da Aline também, que eu gosto de acreditar, mas como é um trabalho feito com várias mãos, assim, e muito obrigado por te ter de volta, Aline. O Grupo EBA estava com muita saudade. E obrigado por me aguentar também, porque como o Fred diz, eu sou chato, eu sei disso. Não vou dizer que não, né? E eu sou difícil, tu sabe, né? Não sou muito fácil. E temos também nosso querido professor, então, Décio. Boa tarde a todos e todas. Parabéns, Jonas, parabéns, Fred, por essa obra rica que acaba de nascer. Agora, este livro não é mais do Jonas, não é mais do Fred, é de vocês. É do leitor, que vai fazer as suas leituras, suas divagações, e vai construir com isso outras narrativas, talvez tão potentes quanto aquelas que o Jonas nos conta. Todos nós sabemos de que o escritor não escreve livros, ele escreve textos que são convertidos em livros por um universo de pessoas. Nós temos revisores, capistas, temos alguém que vai pegar o livro do Jonas e vai levar para a escola, que vai levar para a livraria, para o centro de cultura, e assim o livro acontece. Então, o livro sempre é um evento, um acontecimento plural. E ele tem uma outra característica muito bonita, por isso que eu gosto do livro de literatura infanto-juvenil. Além daquilo que foi dito, que é um livro para todas as idades, ele tem dois autores. Quem conta a história e quem ilustra a história. Por isso que a literatura infanto-juvenil carrega essa riqueza tão incrível, que é fazer esta dualidade sem que os dois textos se sobreponham. Eles se complementam e a riqueza do livro, então, está nisso também. Eu queria, muito rapidamente, dizer de que o texto ele habita o corpo do escritor e do ilustrador,
E vice-versa. E vice-versa. E eu vejo no corpo do Jonas e do Fred tudo isso. Tem bastante coisa aqui. Vocês são dois rapazes jovens Muito obrigado. que Rapaz, imprimem isso. adorei isso. E talvez não é uma fala elogiosa, mas apenas uma constatação de que vocês de alguma forma representam essa ideia, né, de um herói contemporâneo que carrega as marcas de uma tradição, né? O cabelo comprido do Jonas, quase um gladiador, né? E que vai para a linha agora de um gladiador de palavras, né? E quando eu li os originais do Jonas, me passou um pouco essa ideia, né, de quem vai, assim como, não de forma violenta, é claro, né, mas sendo um gladiador das palavras. O que significa isso, né? Significa alguém que cuida do que diz. Significa alguém que lê, relê. Quem lê os originais faz alguns pitacos e também para o ilustrador, mas isso geralmente não é levado em conta porque a obra está, de alguma forma, criada enquanto imagem na cabeça de quem escreve. Eu acho que o Jonas tinha essa obra criada como imagem há muito mais tempo. Agora que ela nasce, né, Jonas? Agora que ela nasce, né, Fred? E Sim. nós acabamos com isso compartilhando, que é o prazer, é o luxo, num tempo muito difícil. Olha, que feito hoje, né? Nós estamos aqui num grupo super bom, né, em número e qualidade, numa época que tem tudo para não ser, né? Tempo que nós precisamos resgatar essa humanidade que está em nós, que é a humanidade de ir para o centro de cultura, ir para o teatro, ir para a dança, ir para a música, ir para todas as linguagens, porque isso vai constituir um outro lugar que nós queremos. E quando a gente deseja, né, Jonas, ele já existe. E existe, e hoje ele se torna mais próximo, né, professor, dessa vivência. Até porque essa obra passou na mão dessas 3 pessoas e hoje ela está alcançando outras mãos, né, outros sonhos e outras narrativas, porque quem lê faz a sua, né, coloca o seu mundo no livro. Então, uma das coisas que o Fred, né, não comentou, mas é que o Jonas gostaria que os personagens fossem livres, que fossem cada criança que se imaginasse ali. Então, esse herói do quintal pode ser cada um que está lendo esse livro. E a ilustração deixa essa margem, né? Deixa esse rosto difuso para que possa ser preenchido pelo leitor. E o leitor também do texto, o leitor da imagem. Então, que bom que hoje temos aqui um monte de super-heróis, de capas, prontos para as suas próximas leituras, para ganhar o mundo, né? Cheio de imaginação. Uma das coisas da ilustração que a Aline mencionou foi isso. Talvez a coisa mais legal que o Jonas apontou, que eu esqueci de falar, inclusive, foi que os personagens não tivessem rosto ou uma característica física específica. Ironicamente, anos atrás, quando eu lia e imaginava as histórias, eu gostava de imaginar os personagens assim. Às vezes eu via as ilustrações e o personagem estava desenhado e aquilo atrapalhava a minha imaginação às vezes. Não que eu não gostasse, eu amava as ilustrações, mas isso de desenhar, se vocês olharem as ilustrações, os personagens eles nunca aparecem. O rosto está difuso, está nas sombras, as cores de cabelo, de pele. Essa ideia que me foi passada pelo Jonas, eu acho que transforma também o livro as ilustrações deixa elas muito mais legais, porque como a Aline falou, cada um se encaixa, cada criança, cada adulto, cada pessoa que lê esse livro pode se encaixar nos personagens. E para encerrar sobre as ilustrações, uma coisa importante, as pessoas às vezes não têm noção do quão difícil é construir isso, não pela técnica. E escrever também. Não é difícil, às vezes, tu fazer uma aquarela. Não é difícil tu entender de cores e tu fazer uma ilustração em perspectiva. Eu sempre brinco que desenhar é a parte mais fácil, o difícil é criar. O difícil é fazer com que aquilo realmente tenha alma, que as pessoas olhem aquela ilustração e ela vá muito além do desenho. Basicamente é isso. Fred falando assim é bacana, né? Tá bonito, bem diferente. né? Gente, tentemos, né? Gente, a ideia desse momento, né, era a gente fazer esse encontro, porque foi. hoje é um momento ímpar, né, o lançamento de um livro, é um ciclo, né, que encerra da produção e que agora ganha outro, né, com a leitura de vocês. Então, a gente quer agradecer muito, muito a presença, né, de todos
agradecer ao Jonas por nos proporcionar essa obra, ao Fred por trazer a imagem desta obra, ao professor por incentivar, porque se não incentivasse, talvez não estaríamos hoje aqui comemorando, né? E, de novo, só porque eu acho que é fundamental a gente dizer que um projeto de cultura como esse, ele vem a muitas mãos. E a gente tem que, de novo, né, valorizar, porque ele é fruto de muito esforço e de apoio, né? Ele tem a realização aqui do Grupo UEBA, ele tem o planejamento cultural da CM, produtora, o importantíssimo patrocínio da Via Inox Tramontina e da Ingefiltro, através dos seus impostos, né, patrocinados pelo Procultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Dito isso, né, agradeço novamente a presença de todos, cito aqui, né, de novo, a presença das crianças, que é tão importante, né, e que aqui elas possam abrir um mundo de conversa, de diálogo, possam ser heroínas, né, das fantasias, que possam curtir, se divertir, e que os adultos também se permitam, né, e possam viajar juntos nessa aventura. E a gente vai seguir com atrações, né? Logo mais a gente tem um show de música com o Joel e com a Patrícia Viana, depois tem espetáculo de teatro para a gente fechar o nosso dia com chave de ouro. Então, aproveitem esse quintal que é de vocês, aproveitem este moinho que é histórico, é da cidade e é de todos que aqui estamos. E peço uma salva de palmas calorosas para todos nós.